Palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite, assim como foi de manhã. Não baixe a guarda. Nós vamos narrar a história de um rei, um dos reis de Israel. A palavra de Deus é rica em personagens que nos trazem ensinos pela sua conduta, pela sua postura, pelas suas decisões, pela forma como agiram. Trazem uma riqueza de ensinos para nós que você não pode desperdiçar. Sabe, na vida você tem duas oportunidades de aprendizado. Você pode aprender observando, vendo a conduta equivocada, errada desses personagens que a Bíblia registra e as consequências que eles sofreram. E olha, racionalmente, quando você vê alguém que tomou uma decisão errada e sofreu por isso, a lógica diz: olha, o que ele fez não trouxe boas consequências, eu não vou fazer igual. É uma forma de você adquirir conhecimento e tomar decisões que serão positivas na sua vida. Outra possibilidade é você desconsiderar aquilo que a Bíblia está te ensinando, a história desses homens e mulheres, as consequências de suas decisões, e você fala para si mesmo: acho que comigo vai ser diferente, tomarei a mesma decisão, agirei da mesma forma, vou fazer do mesmo jeito, mas comigo há de ser diferente. E não há de ser diferente. Nossa maior insanidade é fazer coisas iguais achando que resultados serão diferentes. Por isso que a história desse rei é muito importante, porque é um rei muito relevante na história de Israel, e ele começa a sua história muito bem. O começo do seu reinado é uma inspiração para todos nós. Mas olha, muito mais importante de que como você começou a sua história e como você está aqui hoje, muito mais importante é como ela vai terminar. Entenda, talvez você esteja aqui hoje se achando ou entendendo que a sua trajetória é fruto de decisões que trouxeram você a este lugar, nesse dia, nesse momento, com a consciência: eu não decidi corretamente, não tomei decisões assertivas, por isso hoje eu já vivencio consequências dessas decisões. Fique com essa palavra. Não importa como você começa, o mais importante é como você vai terminar. Talvez, eu creio e libero uma palavra profética para a sua vida. Nessa noite, nesse lugar, uma nova história será escrita pela sua vida. Uma nova história o Senhor vai escrever a partir de um posicionamento que você tomará. Porque eu estou falando não, porque o Espírito Santo que está aqui já está convencendo o seu coração. Tudo é Ele, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. E o trecho que eu vou ler agora não é o melhor momento desse homem, mas como nós vamos ler, vamos estudar e vamos caminhar no entendimento da palavra, que quando eu baixo a guarda, o que é baixar a guarda? É você, em determinado momento, achar que dá conta do recado, que não precisa de suporte, que não precisa de proteção, que não precisa de alinhamento, e tampouco precisa viver na presença do Senhor, e você baixa a guarda. Esse rei, conforme vamos ler agora, nesse momento, ele já está vivendo as consequências de ter baixado a guarda. Segundo Crônicas, capítulo 16, de 7 a 10. Para contextualizar, esse rei, chamado Asa, ele reinava sobre duas tribos, Judá e Benjamim. Ele era tataraneto de Davi. Nesse contexto desse rei, o reino de Israel já havia sido dividido. Se você leu a história, houve o filho de Salomão. Salomão quem foi? Filho de Davi, o grande rei, o maior rei que Israel registra, que sucedeu quem? Saul. Mas vamos lá,
Jeroboão, que sucedeu Salomão, não ouviu o conselho dos anciãos, quis impor uma carga muito mais pesada ao povo e provocou a divisão do reino. 2 tribos, Judá e Benjamim, seguem por um lado, as outras 10 tribos permanecem em Israel. Asa, o personagem dessa noite, é rei da tribo de Benjamim e da tribo de Judá, mas foi um grande rei. Foi um grande rei. Se você tiver que interiorizar e pegar bons exemplos, fique com o começo da história desse homem, porque conforme nós dissemos, não importa como você começou, importa como você vai terminar. Talvez a tua história não bata, não seja igual a de Asa no seu começo, mas o que importa é como que ela vai terminar. E como termina a nossa história? Conforme decidimos hoje, conforme você decidir a partir de agora. Por esse tempo, o vidente Hanani, quando a palavra de Deus fala: você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e Ele os entregou nas suas mãos. Talvez você esteja hoje vivenciando um momento complicado, porque assim como Asa, vem uma palavra para você: você se esqueceu do Senhor. Você vive hoje problemas, dificuldades, complicações, porque em algum momento você se esqueceu de quem você é filho, você se esqueceu a quem você serve, você se esqueceu da sua identidade espiritual, você se esqueceu que em algum momento na sua vida Deus interviu de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus diz que até quando nós dormimos, Deus age ao nosso favor, e mesmo assim a nossa memória falha e nós nos esquecemos. É o que esse rei está ouvindo agora. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo! De agora em diante haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o vidente por ter lhe dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Se você for ficar com a imagem desse rei, à luz do que nós lemos, tem coisa que está errada. O pastor está falando que foi um grande rei e que tem um exemplo efetivo para nós. Não estou vendo isso nesse texto. Esse não é o melhor momento. Esse é o momento das consequências. Mas a partir de agora, eu quero te levar ao entendimento, que o Espírito Santo nos leve ao entendimento, à recepção e ao posicionamento daquilo que é certo e daquilo que nós devemos imitar. Quais as principais características? Porque ele tem 3 fases. Primeira, a fase marcada pela paz, intimidade que esse homem tinha com Deus. Depois tem uma fase intermediária, tempo de guerra, em que ele começa a se distanciar de Deus. E afinal, coração duro e morte. As características da primeira fase, que é o bom começo, as atitudes sensatas de Asa: desarraigou a idolatria. Desarraigou, ele acabou com a idolatria, removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Asa também removeu os santuários idólatras, os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou de paz. Esse homem, quando ele assume o poder, quando ele ascende, quando ele é entronizado diante da sua autoridade real, ele declara: não seremos uma nação idólatra. Não foi isso que aprendi do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tetravô. Israel pertence ao Senhor. E nessa noite, na sua vida, na sua família, sabe quem você é? Sabe de quem você é filho?
você é filho do Deus Todo-Poderoso, é você filho do Rei. Você é filho do Rei, você tem a mesma autoridade e deve exercer essa autoridade e declarar: na minha casa não haverá idolatria, ali nós serviremos ao Senhor. Na vida da minha esposa nós serviremos ao Senhor, na vida do meu esposo só o Senhor vai governar, na vida desse país, na vida dessa nação, só o Senhor há de governar. Foi essa autoridade que Asa exerceu, é a mesma autoridade que você tem como filho de Deus. Foi o primeiro passo dele: limpeza, purificação. Quantas vezes eu e você permitimos na nossa vida a idolatria? Sim, porque analisar a conduta de um personagem bíblico e se posicionar como juiz desse personagem não é difícil. Nós olhamos, poxa, quantas vezes eu olho para personagens, eu olho para Pedro, poxa, mas Pedro andou com Jesus, aprendeu de Jesus, viu os milagres de Jesus, tinha intimidade, ele tinha a intimidade maior do que a maioria dos discípulos, e ainda assim, numa noite fria, ele nega Jesus. E você olha, eu olho com um olhar de acusador: poxa, que vergonha, que homem fraco. Quantas vezes eu neguei esse mesmo Jesus? Quantas vezes eu e você, com a nossa conduta, com o nosso posicionamento, também negamos a Jesus? Tenha um bom começo, tenha um bom começo na sua vida. Comece a partir de hoje: limpeza, purificação, remova os altares, remova tudo aquilo que está na minha vida, que está na sua vida, que está atrapalhando ou que está subtraindo a primazia, o lugar principal da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Deus não é Deus para ser adorado com as nossas migalhas, com as sobras das nossas decisões, com as sobras das nossas vontades. Não é esse Deus que somos chamados para servir e para adorar. Ele é único, Ele é único, Ele é todo-poderoso e Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Vamos tirar a idolatria. Também buscou a Deus e observou a sua lei. Estão acompanhando comigo? O exemplo desse rei, como é que ele começa? Tira toda a idolatria. Sabe o que ele fez? A sua mãe, em determinado momento, e ela tinha uma autoridade real, a sua mãe, em determinado momento, ergue um poste ídolo, ergue um altar pagão, uma adoração pagã. Ele, além de destruir aquele altar, ele tira a autoridade, ele destitui a sua mãe da autoridade. Esse homem estava firmado, esse homem estava focado: no meu reinado não haverá idolatria. Determine isso na sua vida. Faça uma limpeza na sua vida através da consciência do Espírito Santo, que há de te indicar: olha, isso aqui precisa sair, isso aqui precisa ser removido, essa conduta, isso, aquilo, aquilo outro. É para isso que o Espírito Santo existe, para nos conduzir através do ensino da palavra, mas de um relacionamento pessoal, para ir nos posicionando. Mas ele também buscou a Deus e observou a lei, ordenou, pega essa chave, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Eu falei de manhã, eu vou repetir. Esse homem, ele tinha uma autoridade real. A autoridade não se questiona, se obedece. A autoridade não se questiona, se obedece. Na minha casa, quando eu era criança, não era facultativo, não era negociável ir ou não à igreja. Ir ou não à igreja não era negociável. Eu não argumentava com a minha mãe. Talvez você tenha crescido num ambiente dessa maneira, ou talvez, e aqui vai uma palavra de direcionamento muito importante: papais, mamães, Deus não te chamou para ser amiguinho do seu filho. Deus não te chamou
para ser coleguinha do seu filho. Você tem uma autoridade espiritual que deve ser exercida. Não transfira essa autoridade, porque não é possível. O seu filho, a sua filha, tem que estar na presença do Senhor. Uma criança, um adolescente, sob a autoridade dos pais, não pode dominar o ambiente do lar. Não pode. Não estou falando para você ser violento, não estou falando para você agir de forma bruta. Você há de ter sabedoria e discernimento para educar os seus filhos na presença do Senhor. Asa ordenou ao reino: nós iremos conhecer do Senhor. A nação precisa conhecer do Senhor. Nós vamos buscar ao Senhor. Sabe que Deus é esse, Israel? Sabe que Deus é esse, Judá, a tribo de Benjamim? É o Deus dos meus antepassados. Neste reinado, nós iremos buscar conhecer desse Deus. Como você tem se posicionado individualmente, porque senão seria hipocrisia. Não adianta um pai, a mãe falar: olha, você precisa ler a Bíblia, e sabe lá quando foi que você pôs a mão a última vez na sua Bíblia? Nós ensinamos por exemplo. É o exemplo que vai construir as novas gerações. Asa tomou uma decisão: vamos observar a lei do Senhor. Seja a autoridade dentro do seu lar. Não negocie. Sabe por quê? É preferível ter um filho agora que não está entendendo o seu posicionamento, a sua autoridade, mas você o coloca debaixo de obediência, do que quando ele for jovem, porque você não cumpriu o mandamento do Senhor. Ele não vai se lembrar dos caminhos do Senhor. O que a palavra de Deus diz? Instrui a criança no caminho que ela deve andar. Instrui a criança no caminho que ela deve andar, que até quando for velho, há de se lembrar dos seus ensinamentos. É isso que, pegando o exemplo de Asa, eu e você temos que fazer. O marido ensina a esposa ensina o marido, o casal ensina os filhos, os avós ensinam os netos. A autoridade, mas obediência. Asa começou muito bem. Purificação e ensino, aprendizado do Senhor. Mas ele não era um rei que desconsiderava. Um bom governante, ele observa as necessidades da nação. Dia 2 de outubro, eu e você iremos exercer o nosso direito legal, mas também o nosso dever cívico e espiritual de eleger homens e mulheres. Que tipo de homens e mulheres nós vamos buscar? Segundo a palavra de Deus. Não ouça discursos, não ouça referências humanas. Procurem no dia 2 de outubro, homens e mulheres. Eles não precisam ser efetivamente bons cristãos. Eu não sou um bom cristão. Eu sou um homem cheio de falhas. Não procure perfeição, mas procure projetos políticos que estejam alinhados com a palavra de Deus. Foi isso que Asa fez. Ele estabeleceu um projeto político segundo a lei de Deus. Então ele também observa a necessidade das nações, a necessidade do seu povo. Aquelas tribos, aquelas cidades, aquelas pessoas precisavam de quê? Moradia, segurança, tudo que eu e você precisamos, e tudo o que os governantes deveriam olhar para as necessidades e se empenhar para que elas fossem cumpridas, porque ele implementou medidas defensivas, construindo cidades. Ele talvez tenha começado Minha Casa Minha Vida, né? Ele que implementou aí, construiu cidades. E quando eu fico pensando assim, construiu cidades, que interessante, né? Porque nós vamos ver que ele era muito rico. De repente chega lá alguém do enviado do rei: ó, tem uma casa para você lá, viu? Já construímos uma cidade murada, toda fortificada, para você morar e ser abençoado. Já pensou que maravilha? O reinado desse homem foi tremendo, viu? O começo do reinado desse homem foi maravilhoso. Nesse período, olha só a narrativa: ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Você quer ter descanso na sua vida? Você quer ter refrigério?
Você quer ter um pouco de paz? Ou você quer ter plenitude de paz? Deixa eu mudar a proposta. Você quer ter paz plena? Paz, deixa eu falar, paz não é a ausência de conflito. No mundo tereis aflições, segundo a palavra de Jesus. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Paz não é a ausência de conflito. Paz é a certeza inabalável, indestrutível, de que pode ser a tempestade que for, se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Estão comigo? Estão comigo? Isso é ter paz. E Asa, pelo seu posicionamento com Deus, traz um momento para a nação, um momento de paz e de descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros fortes, torres, portões e trancas. A terra é ainda nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus. Ele nos deu descanso de todos os lados. Quem dá descanso é o Senhor. Quem vai dar descanso para a sua vida é o Senhor. Não busque descanso e refrigério em outra fonte. É com alinhamento com o Senhor que se obtém descanso, paz, harmonia. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Tinha também um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Além de construir cidades fortificadas, esse homem tinha quase 600.000 soldados à sua disposição. E aqui tem uma outra chave. Com esse exército, nessas condições, Asa poderia dizer no seu coração: eu sou o cara, não vai ter problema para mim, não tem nada que eu não consiga enfrentar. Às vezes eu e você nos encontramos nesse momento. Sabe aquele momento em que você estava tão angustiado, vivenciando uma dor, vivenciando um problema, vivenciando uma angústia, estava tão terrivelmente angustiado, e vem o refrigério, vem o tempo da bonança, vem a pacificação, vem águas tranquilas, vem sombra e água fresca, e você olha para si mesmo e fala: agora está joia, agora está tranquilo, não tenho mais problemas. É nesses momentos, diante dessas circunstâncias aparentemente favoráveis, que nós entendemos que elas sempre serão definitivas, que eu e você baixamos a guarda. A gente não baixa a guarda quando está tomando soco. Nós tomamos soco porque baixamos a guarda. Você não está sendo violentado, você não está sendo violentamente atacado porque você está com a guarda erguida. Se você está com a guarda erguida, uma guarda espiritual, você está se protegendo. Se você está assimilando as pancadas, é porque sua guarda baixou. Esse homem tinha 580.000 soldados à sua disposição, cidades fortificadas. Deus havia trazido paz. E você pode pensar: pô, tranquilo, queria eu viver no tempo desse homem. Mas olha o que acontece. Na guerra ele enfrentou inimigos. Certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Merasa. Antigamente, quando o combate era homem a homem, em geral, com algumas exceções estratégicas, qual o exército que prevalecia? Nós estamos falando aqui de um exército de 580.000 homens, que iria enfrentar um exército de 1 milhão de homens. A proporção era quase 2 por 1. Se cada homem no combate mata o outro, 1 por 1, quem sairia vencedor? Esse rei etíope. Por quê? Porque ele tinha mais soldados. Então vem aqui uma palavra para você. Talvez você hoje esteja olhando uma perspectiva de um grande exército que se levantou contra você, e você está amedrontado. Você está vendo uma situação, você está vendo uma circunstância e se deixou amedrontar, porque é muito maior do que você esperava.
E facilmente, diante dessas situações, diante dessas circunstâncias, nós nos fragilizamos, nós nos acovardamos, porque é muito grande. O problema, a opressão, a dificuldade, a doença, a dor, é algo avassalador, é algo exponencialmente maior do que você imaginava e de como você se vê na capacidade de enfrentar. Era o que Asa poderia ter sentido. É humano. A perspectiva da realidade nos confronta. E se nós não tivermos firmados, convictos ao Deus que servimos e o seu poder, nós vamos nos acovardar. Mas olha como ele se conduz. Esse exército imenso, ó Senhor, Tu és nosso Deus, não permita que simples homens prevaleçam contra Ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Quem você está colocando à frente das suas batalhas? A quem você tem clamado diante de grandes exércitos da sua vida, que tem se posicionado contra você, e você olha e fala: é muito grande, é muito difícil, eu não consigo, não vou dar conta. Sim, humanamente você não vai dar conta. A conduta de Asa, ele olha 1 milhão de soldados, 1 milhão de soldados, mas ele não perdeu a sua identidade. Ele sabia o Deus a quem ele servia, a ele, nele ele confiou. E eu e você, diante das oposições, diante das frustrações, diante das adversidades, diante dos problemas, qual é a nossa conduta? A gente baixa a guarda, não vê perspectiva, acha que tudo acabou, não tem solução, vamos perder, já sou derrotado, é muito maior do que eu consigo, eu não vou dar conta. Porque eu e você, muitas vezes, não fazemos, não agimos como esse rei fez nesse momento. Ele estava enfrentando um exército muito maior do que dele, mas ele não estava sozinho. Você lembra de Davi diante de Golias? Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, ao Deus a quem você tem afrontado. Hoje mesmo Ele dará a sua vida nas minhas mãos. Não é pelo tamanho, é quem você está colocando à frente da sua batalha. Não é o tamanho do exército que você enfrenta, é a quem você tem confiado a sua vitória. Consegue discernir isso? Coloque o Senhor, clame a Ele: Senhor, essa luta é muito grande, eu estou lutando dentro do meu relacionamento, eu estou lutando na saúde, eu estou lutando nas finanças, são exércitos muito grandes, eu estou lutando contra a minha própria carne, Senhor, e ela tem sido tão destrutiva para mim, tem sido tão forte. Senhor, tem misericórdia, me fortalece, vem e traz a vitória. Essa é a conduta correta que eu e você somos convidados a praticar pelo exemplo desse rei. Ele também ouvia a voz de Deus. Então o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e Benjamim, ouça toda a igreja Amor e Cuidado em Penápolis. O Senhor estará com você enquanto estiverem com Ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Está simples, não precisa um exercício dialético, não precisa uma narrativa muito complexa para nos mostrar a realidade simples. Enquanto eu estiver servindo ao Senhor, ligado ao Senhor, em comunhão com o Senhor, enquanto eu estiver em intimidade com o Senhor, eu irei desfrutar de vitórias. Mas se eu me afastar do Senhor, se eu não o buscar, eu não vou encontrá-lo. E se eu o abandonar, Ele vai me abandonar. É simples. A palavra de Deus diz que o caminho que conduz à salvação
é apertado, é estreito. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Por isso que passam poucas pessoas, porque ele não é largo. Nele não cabe as vaidades, nele não cabe a carnalidade, nele não cabe todas as evidências da nossa humanidade não transformada. Nele não cabe tudo aquilo que nós ainda mantemos de uma conduta carnal no caminho que conduz à salvação. Ele é estreito, e porque ele é estreito, para passar nele você tem que abrir mão de coisas da sua vida. Em compensação, o caminho que conduz à perdição é largo e espaçoso. Nele cabe a prostituição, cabe a pornografia, cabe o adultério, cabe o vício, cabe tudo, porque ele conduz à perdição. Enquanto nós buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrá-lo. Enquanto eu determinar no meu coração, eu vou seguir o caminho que conduz à salvação, eu vou passar pelo caminho estreito, eu estarei nesse caminho, eu não vou me desviar desse caminho, o Senhor vai te fortalecer com ele. Ele mesmo provê. Você tem que buscar, você tem que desejar. Por isso que nós insistimos: deseje. Os cânticos, a adoração, a ministração quer te conduzir a posicionamentos. Primeiro posicionamento: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependimento, essa é a nossa missão, é levar todos nós a começar em mim, a um arrependimento sincero. Senhor, eu não mereço nada da tua presença, eu não mereço nada da tua mão, mas pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia eu tenho sido alcançado. E porque eu entendo que é pela tua graça, eu me rendo, e eu tento a cada dia mortificar a minha carne. Quando Asa ouviu a mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem, removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que ele havia capturado da região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala da entrada do templo. Você tem ouvido a palavra do Senhor: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a intensidade da sua busca na presença do Senhor? Qual é o desejo do seu coração de estar na presença do Senhor? Ou nós temos nos contentado com breves momentos celebrativos, e quando saímos daqui, nada nos lembramos do Senhor? O Senhor não tem nada a ver com o meu trabalho, o Senhor não tem nada a ver com a minha vida familiar, o Senhor não tem nada a ver com o restante do meu dia. É desse jeito: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Deus não é para nós buscarmos de forma displicente. Você quer obter vitórias, você quer obter o melhor do Senhor, tudo quanto Ele tem disponível para mim e para você de uma vida. Vale a pena, hein? Vale a pena. Vamos com Ele aqui. Levou o povo a estabelecer aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de alianças. Ele fez uma aliança com você, Ele fez uma aliança com o homem. Deus é um Deus de aliança. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Com quem você está compromissado? Quais são os compromissos espirituais que você tem assumido? Lembre-se, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, você continua sendo filho de Deus. Ele continua a observar a sua, minha conduta. Façamos com Ele uma aliança determinante. Senhor, eu quero te servir. Tá bom, nós vamos enfrentar lutas e batalhas, seremos confrontados com a nossa carnalidade, enfrentaremos os nossos desejos,
Mas olha aqui que a palavra diz: fiel ao Senhor, que não vos deixará tentar acima da vossa capacidade, porque junto com a tentação vos dará também o livramento. Esse é o Deus que nós servimos. Ele te ama, Ele sabe das tuas possibilidades e das suas limitações, então nós não temos desculpa para não servi-lo com inteireza de coração. Aleluia, a Ele, é para Ele. Mas, até aqui tudo bem, até aqui maravilhoso. Começa o distanciamento, de alguma forma Asa começa a distanciar-se do Senhor. Ele não havia mais se lembrado do que o profeta disse: ouça-me, ó povo de Judá e Benjamim, o Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele, sempre que o buscarem o encontrarão, mas se o abandonarem, ele o abandonará. Ele se esqueceu, de alguma forma ele cauterizou, ele insensibilizou a sua mente e o seu coração diante dessa palavra. Talvez porque em algum momento ele se apegou, ele começou a amar a riqueza, ele começou a amar o poder. Saul fez isso. Saul foi constituído por Deus para ser rei sobre Israel, o primeiro rei. Em algum momento ele se apegou ao trono e se distanciou do Senhor. Provavelmente Asa fez a mesma coisa. Não é errado você enriquecer, é lícito você trabalhar para enriquecer. Deus quer homens e mulheres ricos na sua obra, para abençoarem as nações, para abençoarem vidas. Não estamos falando aqui que é errado se apegar a você enriquecer. O errado é você se apegar ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Provavelmente porque Asa era um rei muito rico, ele teve muitas vitórias, e nas vitórias ele ainda conquistou outros despojos, somou riqueza sobre riqueza. Cuidado se você tem prosperado, cuidado se você tem sido abençoado, e essa bênção você está transformando numa maldição. O Senhor te deu um emprego novo, você tem agora fartura, e aí você de repente fala: hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou ficar em casa. Eu comprei uma televisão nova de 95 polegadas, 220 polegadas, eu comprei um aparelho de som novo, vai passar um filme legal, eu quero conhecer o restaurante, hoje eu não vou na igreja não. Você não deve nada a mim, não é por mim, nunca venha por minha causa. Às vezes eu até mando uma mensagem: ô querido, senti sua falta, que é cuidado pastoral, mas venha porque você está aqui para adorar e glorificar a Deus. E muitas vezes a riqueza nos afasta da presença do Senhor. Provavelmente foi isso que aconteceu com Asa. A Bíblia não registra, tá? Mas é um indício. Também um distanciamento de Deus. A lei de Moisés dizia que o rei, eu não vou ler o texto para a gente ganhar um tempo. A lei de Moisés dizia que quando o rei fosse entronizado, ele deveria ter uma cópia da lei sob suas mãos. Ele tinha que ter na sua presença uma cópia da lei. Para quê? Como ornamento. Como muitas vezes nós colocamos uma Bíblia aberta na nossa casa. Não, o rei precisava ler a lei de Moisés para governar segundo os princípios da palavra, para governar em obediência à palavra. Esse era o ordenamento. Asa começou alinhado com a palavra. Asa começou o seu reinado na presença, obedecendo ao Senhor. Mas em algum momento ele se distancia de Deus, se distancia da sua palavra e foge dos objetivos do Senhor. Também por influências externas. Teve um momento que Baasa, rei de Israel, lembra que eu falei que o reino estava dividido? O rei de Israel invade o reinado de Asa e conquista um território. Ora, Asa havia enfrentado 1 milhão de etíopes,
E naquele momento ele pede, ele clama ao Senhor: Senhor, eu não dou conta, mas eu confio no teu poder. Quando ele num determinado momento subsequente, o seu território é invadido pelo rei de Israel, o que ele faz? Ao invés de se lembrar do que deveria fazer, como muitas vezes eu e você nos esquecemos, o Senhor nos dá vitórias, grandes vitórias, e de repente nós nos vemos diante de novas dificuldades, nos esquecemos do Senhor. Sabe o que Asa fez? Ele foi e fez uma aliança com o rei da Síria. Ao invés de ele buscar o Senhor, ele buscou ajuda num rei de uma outra nação, uma nação inclusive que era inimiga de Israel. Falou: cara, vamos fazer uma aliança, você vem com o teu exército, junta com o meu exército, e a gente expulsa esse cara. Só que ele estava fazendo aliança com uma nação ímpia, pagã, e quando naquele tempo fazia-se uma aliança entre povos, você entendia que a divindade que estava sob influência daquela nação, você aceitava aquela autoridade espiritual. Por quê? Porque todas as nações pagãs, também adoravam a deuses falsos. Haja visto que foi por isso que o Senhor mandou Israel invadir Canaã e expulsar aquelas nações, os heveus, os heteus, os jebuseus. Todas aquelas nações eram pagãs, estavam em adoração a deuses estranhos. Eles sofreram a consequência disso. Asa faz aliança com o rei que servia, que adorava um Deus falso, e nessa aliança ele fala: eu aceito a autoridade do Deus da nação da Síria. Olha a desconexão desse homem. Ele fez mais do que isso. Ele pega, para validar essa aliança, ele pega os tesouros do templo, os melhores tesouros, e envia para o rei da Síria. Quais alianças? Com quem você tem feito aliança? Quais as alianças que você tem feito diante das suas dificuldades? Aonde você tem buscado socorro, livramento? Qual é a sua conduta? Porque se você não está buscando no Senhor, deixa eu falar uma coisa para você: não tem terceira via. Ou nós nos alinhamos com o Senhor, buscando nele socorro e livramento, ou nós estamos fazendo aliança com o inimigo. Não tem neutralidade, já estudamos sobre isso. Batalha espiritual. Uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército da Síria. Às vezes, diante de problemas, nós buscamos ajuda em outras fontes, e o Senhor falou aqui através do profeta: cara, se você tivesse me buscado, se você tivesse trazido esse problema para mim, além de resolver o problema da invasão do seu território, você teria vitória sobre o rei da Síria. Você fez aliança com o cara errado. Você fez aliança com o inimigo, agora ele vai te atacar, você vai ser atacado. Quando não estou em comunhão com Deus, sou levado a fazer alianças com homens que estão nas mãos de Satanás. Não tem outra possibilidade. E Deus é um Deus de alianças. Quando nós fazemos alianças fora da presença de Deus, nós estamos declarando aquilo que mais ofende a Deus. Sabe? Quando nós decidimos fazer alianças para trazer soluções fora da presença de Deus, sabe o que nós estamos falando? Senhor, eu não confio no teu poder. Senhor, eu prefiro pedir socorro para o agiota. Senhor, eu prefiro fazer uma negociação aqui eu vou sonegar o imposto, e vai sobrar uma grana, vai ser melhor. Quando nós fazemos isso, quando a nossa conduta diante das situações está desconectada com a vontade de Deus, está desconectada com a palavra de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu não confio que diante dessa situação o Senhor pode me ajudar. Eu não confio que diante dessa perspectiva o Senhor tem capacidade para me livrar. Foi o que Asa fez, e muitas vezes é o que eu faço e é o que você faz. Aqui nós já começamos a ver que uma chave virou na vida desse homem. Então, se você e eu tivermos que pegar o bom exemplo de Asa, ficamos com o começo da história dele. Porque diferente da proposta que nós trazemos para essa noite, esse homem começou bem, mas ele baixa a guarda,
e por baixar a guarda, ele sofre consequências. Eu quero que você hoje, se está com a guarda baixa, erga essa guarda e comece a obter vitória onde você está sendo derrotado. Aceita isso para a sua vida? Então glorifica o Senhor aí no seu lugar. É Ele que está aqui para receber. É Ele que está aqui. É Ele que está aqui. E por último, e não menos trágico, como conduta desse homem, ele não ouvia mais a Deus. Ele não ouvia mais a Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente não ouve mais a Deus. Tem momentos na nossa vida que os nossos ouvidos ficam surdos à voz de Deus. Por quê? Porque nós colocamos tanto ruído, colocamos tanto barulho espiritual, tanta influência, que nós não ouvimos mais a voz de Deus. Sabe por que nós contextualizamos que ele não ouvia mais a voz de Deus? Porque quando o profeta foi lá chamar a atenção dele, o que ele falou? Asa se irou tanto com o vidente, com o profeta, por ter lhe dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente o povo. Quando eu e você deixamos de ouvir a voz de Deus, nós agimos intempestivamente, nós agimos com a nossa carne, com as nossas emoções, nós somos viscerais, nós agimos por impulso. Esse era um homem que recebia o profeta e dizia: olha, o Senhor está contigo, continua na presença do Senhor, continua, enquanto você buscar o Senhor, Ele vai estar te servindo, Ele vai estar te abençoando. E nesse momento ele não agiu violentamente, mas quando vem uma palavra exortativa, quando vem uma palavra de alinhamento, e nesse momento Asa tinha a oportunidade, como Davi teve, porque quando Natan chega diante de Davi e fala: olha, você é esse homem, você é o homem que adulterou, você é o homem que adulterou com a mulher do teu servo Urias, você mandou matar Urias, você é assassino, o Senhor viu, o Senhor sabe. Davi não ficou, primeiro, não foi violento com Natan, e ele fez tudo aquilo que eu e você devemos fazer, quando somos confrontados com os nossos pecados. Ele reconheceu o seu pecado: pequei com o Senhor. Foi o que Davi fez. O tataravô de Asa teve uma conduta diferente quando foi exortado. Às vezes, quando eu sou exortado, a minha tendência natural é de autoproteção, é de justificativa. Não, se Asa nesse momento tivesse entendido: sim, eu me afastei do Senhor, sim, eu parei de ouvir a voz do Senhor, sim, eu não fui mais à presença do Senhor, sim, eu não tenho mais observado a lei do Senhor, mas eu estou arrependido. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, eu me arrependo da minha conduta. Há de ter sim no meu coração a absoluta certeza que o Senhor teria mudado a história de Asa, mas ele não se arrependeu. A maior insanidade minha e sua é diante da perspectiva real da nossa conduta estar errada, desalinhada. Nós nos afastamos do Senhor, nós nos afastamos da sua palavra, nós estamos desalinhados com Ele, e ainda queremos nos justificar, ainda queremos achar que temos razão. Sabe qual foi a consequência de Asa? Ele contrai uma doença nos pés, ele fica muito doente. E um dos momentos que nós somos mais sensíveis, rendidos diante do Senhor, é quando estamos adoecidos, quando vem a doença ao nosso coração. Nem assim Asa voltou aos caminhos do Senhor, e ao invés de buscar no Senhor a restauração da sua saúde, ele busca diante dos médicos que estavam ali. Só que os médicos daquela época não são os médicos de hoje. Eles tinham conexões espirituais, e Asa agora estava aliançado com uma nação pagã. O pastor Russell Shedd coloca uma referência bíblica de que aqueles médicos que a Bíblia fala eram curandeiros, que faziam mandingas, que faziam
rituais que se traduziam em pactos. Sabe qual foi a consequência? Morreu. Você veio aqui essa noite para ouvir da história de um homem que foi um grande rei, e enquanto esteve alinhado com o Senhor, ele obteve vitória. O seu reinado foi pacífico, o seu reinado foi de vitória, e ele conquistou muita coisa. Ele começou muito bem, mas em determinado momento ele baixa a guarda. Como é que está a sua guarda espiritual? Como que está a sua guarda espiritual? Em que condições você está hoje? A tua guarda está baixada? Não espere vitórias. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, que o diabo, o inimigo das nossas almas, aquele que tem como projeto fundamental nos matar, roubar e destruir, ele quer consumir a sua vida. Ele é como um leão, ele vive ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos tragar. E eu e você estamos com a guarda baixada, fragilizados, sem conexão com a palavra, desconectados com o Senhor, sem intimidade com o Senhor. Não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não buscamos a presença. E você acha mesmo que o diabo vai desprezar essa oportunidade de atacar a sua vida? Não, ele vai atacar. E quando ele ataca e encontra uma guarda baixa, ele faz um estrago. Ele faz um estrago no relacionamento, na família, ele faz um estrago nas finanças, ele faz um estrago na saúde. Ele faz aquilo que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. Levante sua guarda, retome os seus projetos espirituais, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Se lembre dos tempos em que você vivia na presença, em que você amava a presença, as madrugadas que você acordava para orar e adorava e se derramava na presença. Mas se você está hoje com a guarda alta, está fortalecido, continue essa história, continue nesse projeto, continue nesse caminho. A perspectiva é para todos. Para quem está com a guarda baixa, é tempo de realinhamento. Para quem está fortalecido e tem se mantido com a guarda alta, permanência, determinação. Fiquem em pé, vamos entrar agora num momento profético. Agora é um momento profético. Essa igreja é uma igreja profética. Se você quer novidades para a sua vida, se você quer novos tempos, coisas novas na sua vida, você tem que buscar, você tem que declarar, você tem que desejar e você tem que se manifestar. Como está a sua vida? Em que condições você está aqui hoje? Ele proverá. Senhor, em contrição e arrependimento venho diante de Ti. Confesso que verdadeiramente errei. Fiz uma aliança com o inimigo. Dei-lhe o tesouro que um dia o Senhor me deu. Todavia, peço-te perdão. Em nome de Jesus, quebra agora a aliança que fiz com meu adversário. Hoje, diferente de Asa, dou ouvidos à voz do Senhor. Quero restabelecer a minha comunhão, intimidade e aliança com o Senhor. Aceita-me, Pai, aceita-me, Papai, para a tua glória e teu louvor, em nome de Jesus. Amém. É um tempo de retomada de aliança. Ele proverá, busque viver, Ele proverá, Ele proverá, você será cheio. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Se você está aqui, se você está aqui conosco e quer receber uma oração de empoderamento, de alinhamento, vem até aqui à frente. Tenha uma atitude de fé. Reconheça, Senhor, eu
eu desejo, quero coisas novas, quero vida nova, quero transformação, eu quero vitória, eu não quero mais a derrota. Vem aqui à frente, tenha uma atitude de fé, determinação, nós queremos orar por você. Você tem que buscar, você tem que desejar. É o quanto você quer que determina o que você recebe. É o quanto você deseja, é o quanto você quer que determina o quanto você recebe. Quanto você quer do Senhor. O que você tem recebido é o suficiente? O que você tem hoje no seu coração é o suficiente? Ou você quer mais? Você quer mais? Vem aqui à frente. Você quer mais do Senhor? Você quer mais do Senhor? Vem aqui à frente. Não tenha medo. Só queremos orar. Só queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Queremos entregar algo novo. Queremos entregar algo novo. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que já estava aqui antes de você chegar. Está te chamando. Eu tenho algo novo. Eu quero levantar a sua guarda. Eu quero restabelecer a aliança. Essa é uma noite determinante. É uma noite determinante para a sua vida. O que você quer receber? Quanto você deseja? Quanto você deseja? Você quer pouco? Você recebe pouco. Você quer muito? Você recebe muito. Deus está trazendo cura, libertação, salvação. Deus está trazendo, o Espírito Santo de Deus está derramando. O Espírito Santo de Deus está derramando uma unção nova, uma unção especial, uma unção de amor, uma unção de cura, uma unção de salvação. Vidas transformadas, vidas alinhadas, vidas empoderadas pelo poder do nome de Jesus. Recebe aí onde você está. Recebe do poder de Deus, recebe do amor de Deus. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Se esvazia para ser cheio. Abra sua boca agora, abra sua boca e diga: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Vem Espírito Santo, vem nos encher, até transbordar. Há poder no nome de Jesus, poder para salvar, poder para curar, poder para transformar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. É por Ele, é dele, somente dele. É Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. Receba, aonde você está, receba a cura, receba a libertação, receba o alinhamento, receba o fortalecimento, receba o consolo. Nós queremos, nós desejamos, porque nós amamos. Busque ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu desejo, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Busque com vontade, busque com desejo. Creia.
cura, está chegando cura, está chegando cura. Há uma visitação de cura, há uma visitação de cura. O Senhor está alinhando músculos, está alinhando neurônios, está alinhando corpo, está aliviando dores. Uma unção de cura está sendo derramada nesse instante. Creia, 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 creia. Receba, receba, receba. Porque Deus te ama, porque Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos visita com a sua presença. E quando Ele visita com a sua presença, Ele traz transformação, Ele traz restauração, Ele traz coisas novas. Tudo dele, tudo que provém dele é manifestação do seu amor. Querido Deus, Pai de infinita glória, Pai de infinito amor, misericórdia, muito obrigado porque mais uma vez, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo, somos alcançados pela tua presença, pela tua gloriosa presença. Que saiamos daqui, Senhor, cheios, transbordantes da presença do teu Espírito, mas que, ó Deus, a cada instante, a cada momento, nunca venhamos a nos esquecer de quem é o Senhor na nossa vida, das vitórias que o Senhor tem nos garantido, e que venhamos, Senhor, a estar sempre alinhados contigo, com a tua santa palavra. É o nosso desejo, pelo qual oramos, agradecidos, no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Ele, glórias a Ele, glórias a Ele. Ele proverá. Busque o Reino, Ele proverá. Ele proverá. Ele vai prover, Ele vai prover. Ergam suas mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, amor maravilhoso, amor que você não encontra em outro lugar a não ser na presença dEle, graça de Cristo Jesus, graça que te capacita a viver uma vida santa, e as doces, maravilhosas, incontáveis, insubstituíveis consolações do nosso grande amigo Espírito Santo de Deus sobre sua vida sejam hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia, glórias a Ele. Busque o Reino, Ele proverá.